gente! Bom, o vídeo de hoje vai ser diferente porque o vídeo de hoje, como prometido, não foi prometido, mas foi... Eu falei no canal, eu havia comentado que eu iria gravar um vídeo pra vocês contando da experiência que eu tive com Deus. E é uma experiência muito real e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Então continue assistindo o vídeo, tá bom? Na verdade foram duas experiências, assim, que eu falo quase... Não foi no mesmo dia, eu acho, ou não. Enfim, como eu falei pra vocês, nessa época, né, no vídeo passado, qual é a minha religião, eu tava muito firme com Deus, sabe? Tipo, eu tava num grau, eu acho que de 0 a 10, eu tava 9,5. Porque eu não vou falar que eu tava tão perto de Deus assim, porque senão eu tava sendo uma santa, né? Mas eu tava bem espiritual. Uma amiga que eu quero mandar um beijo pra ela. Um beijo, amiga Regiane. Ela foi uma inscrita do canal e ela se tornou uma grande amiga pra mim. Ela me dava muitos conselhos, ela falava muito de Deus pra mim. Todos os dias eu acordava 3 horas da manhã por um ano. Quase 1 ano e meio, juro. Porque ainda no início do ano que começou, eu continuei orando. Mas como eu falei, com assim, a rotina da vida, a correria. Perdi o hábito de eu acordar 3 horas da manhã pra orar. Mas quando eu tava aqui, ainda aqui, você orava, né? Eu acordava 3 horas da manhã pra orar. Eu morria de vergonha de deixar meu celular apitando por causa do seu cunhado piloto. Ah, o Paul. Pra ele não acordar, porque eu pitava. Mas eu acho que foi o Cris, que a gente fez um propósito e eu falei pro Cris, quando o propósito acabar, eu quero continuar orando 3 horas da manhã. E eu continuei. Então eu conversava todos os dias com essa minha amiga. E até que uma vez ela falou pra mim que um homem prestou um testemunho uma vez na igreja, né? Ela é da congregação. E ela falou que esse homem, ele viu um anjo. E eu brinquei com ela, falei assim, amiga, às vezes a gente é um pouco duvidoso, sarcástico, né? A gente duvida. A gente duvida. Falei pra ela, mas um anjo, Deus mandou um anjo mesmo, né? Tipo, coisa de impossível, né? E ela falou, mandou. Será que ele manda um anjo pra mim também? Aí ela falou, ah, amiga, se você pedir pra Deus, ele pode mandar sim, por que não? Aí eu falei, aí eu falei, impossível Deus mandar pra mim. Porque ainda eu não me sentia que eu tava, sei lá, preparada pra ver essas coisas assim, sabe? Eu sei que existe, eu sei que a gente vive num mundo espiritual constantemente, todos os dias. A gente tá aqui, ó, rodeado de coisas sobrenaturais. Esse mundo espiritual. Levar ela pra dormir. Você vai subir? Talvez. Sobe pra você gravar mais vídeo? Talvez, acho que vai deixar de ir dormindo, tá? Mas você vai subir? Talvez. Por quê? Porque ela vai ficar quietinha, eu quero dar uma atençãozinha pra ela. Então eu vou cortar essa parte, mas por quê? Eu duvidei e falei pra ela, ah, então eu vou pedir. Ela falou, pede, amiga, ora e pede pra Deus. Aí foi o que ela falou pra Deus, que vem do céu, o Senhor manda. E eu falei pra ela, então tá bom, eu vou pedir um anjo pra Deus. Quero ver se ele vai mandar um anjo. Falei pra ela, amiga, Deus manda mais anjos? Mais de um? Aí ela falou assim, amiga, Deus manda quantos anjos ele quiser. Gente, quando ela falou isso, eu fiquei muito, mas muito, tipo, pensa, eu tava muito ansiosa pra ver um anjo, tipo, muito mesmo. Então eu tava pensando nisso toda hora eu tava falando, não, eu quero ver um anjo hoje, quero ver. Fiquei tão animada, sabe, pra ver esse anjo, porque eu, ao mesmo tempo eu sentia e eu duvidava. Falei, não é possível, isso não é possível. Eu acredito que Deus existe, mas eu não acredito que ele vai me mandar um anjo. Aí tá bom, aí quando chegou a noite, eu e meu marido, nós fomos orar, porque a gente ora juntos, ajoelhado. E era meia-noite, a gente fez a nossa oração pessoal, né, e fomos dormir. Só que toda hora eu abria meus olhos pra ver se tinha anjo. Gente, eu abri meus olhos acho que umas 3, 4 vezes. Só sei que da última vez que eu abri, cara, vocês não vão acreditar, eu não sei se vocês vão acreditar em mim, mas quem acredita nessas coisas, quem acredita nas coisas de Deus, vai acreditar, porque eu não teria que mentir. Não tem por que eu mentir essas coisas pra vocês, sabe? Não tem, não faz sentido. Quando eu abri os meus olhos, meninas, pessoal, eu vi muitos anjos no meu quarto. Muitos, mas muito mesmo. Assim, muitos que eu falo, não era 1 milhão, mas eu acho que tinha uns 7, 10, eu não lembro porque eu não contei. Mas eu só ficava assim, ó, olhando e eu não acreditava no que eu tava vendo. Eu tava vendo e eu não tava acreditando. E nisso eu queria sacudir meu esposo e falar, você também tá vendo isso? Mas ele tava dormindo e eu falei, cara, se Deus mandou isso pra mim, provavelmente ele não vai ver. Mas eu ainda tava duvidando, eu olhava pra janela pra ver se tinha luz entrando, mas não era. E era bastante anjos. Que isso, eu ficava só, vou falar enamorada, bestificada com tantas coisas que eu tava vendo no meu quarto, sabe assim? Eu não tava conseguindo acreditar que Deus, ele tinha me mandado. Mas essa não é a parte mais, pra mim, mais extraordinária dessa experiência com Jesus, né? Com Deus. Eles duraram, acho que por volta de uns 3 minutos, porque demorou pra... Assim, eu falo demorou porque eu fiquei tonta. Gente, foi uma coisa incrível, 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 incrível. Depois eles desapareceram.
Eles sumiram. Assim. Aí quando eles sumiram, eu fiquei tentando conversar assim com Deus no meu pensamento, falando com ele. Cara, isso foi real. Isso foi real. E aí eu dormi e meu celular despertou pra acordar 3 horas da manhã pra orar. Eu acordava todos os dias 3 horas da manhã pra orar. E quando eu acordei pra orar, eu ainda não tinha lembrado do que tinha acontecido. Eu sei que depois que eu lembrei, eu falei com Deus: ai, Jesus, aquilo era anjo mesmo? Você mandou anjos pra mim mesmo, de verdade? E eu não ouvi nenhuma resposta. Aí eu lembro que depois que eu voltei pra cama, eu tava conversando com Deus. Peraí, que eles estão falando. E aí eu lembro que eu falei assim: Jesus Cristo, você tá aqui? Gente, quando eu falei isso, vou até mostrar o exemplo pra vocês. Imagine que aqui é como se diz o criado mudo, que fica um criado mudo do lado da cama. Não é um criado mudo, é Imagine que aqui é a cômoda do meu marido, que fica do lado praticamente da nossa cama, né? Quando eu falei isso, Jesus Cristo, você tá aqui? Eu ouvi isso. Deixa eu fazer um exemplo pra vocês. Eu ouvi uma pisada do lado da minha cama, assim. E a garrafa que eu coloco toda noite pra me beber de madrugada, ela caiu no chão. Quando eu falei, Jesus Cristo, você tá aqui, eu ouvi a pisada e a minha garrafa com água caiu no chão. Nessa hora, eu senti a confirmação de Jesus Cristo dentro do meu coração. E eu falei, caraca, você tá aqui mesmo. Você tá aqui. E eu fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo, porque além de Jesus Cristo, de Deus, né, ter me mandado um anjo, que eu tenho certeza que foi um anjo. Gente, não foi coisa da minha imaginação. Eu ainda depois falei pra minha amiga, não, amiga, talvez eu acho que de tanto que eu queria, eu comecei a imaginar coisas. Mas não era, foi uma confirmação de Deus mesmo, quando Jesus Cristo entrou no meu quarto, que eu vi aquela pisada e eu vi a garrafinha cair. Depois de todos esses acontecimentos, de manhã, eu fiquei com uma vontade de falar pro meu marido. Eu falei, amor, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu. Eu não sei se você vai acreditar em mim, mas eu quero muito compartilhar com você o que aconteceu essa noite. E ele falou, o quê? Eu falei, não precisa acreditar em mim, mas eu só quero compartilhar. E ele falou, tá. Aí eu falei o que tinha acontecido, de que eu tinha pedido pra Deus anjos, né, quando a gente tava orando meia-noite, e que de 3 horas da manhã eu conversei com Jesus Cristo, perguntei se ele tava aqui, eu vi uma pisada do lado da minha cama e a garrafinha caiu. Falei tudo isso pra ele, aí a única coisa que ele falou, eu acredito. Eu fiquei muito feliz que ele acreditou em mim. Aí eu liguei pra Daiane, quis contar pra Daiane, liguei pra minha irmã, contei pra minha irmã. E aí eu falei pra minha amiga, preciso te contar o que aconteceu. Aí eu só sei que a minha amiga pegou, Regiane, acho que você vai lembrar. Você falou assim pra minha amiga, acho melhor não, melhor você não contar. Aí eu falei, mas por que? Eu não entendi, né? Aí ela falou assim, porque você se lembra do que aconteceu com a Sansão? Que é aquilo que aconteceu com Sansão, se vocês conhecem a história da Bíblia, né? Que o inimigo, ele engana a gente, sabe? Eu falei assim, mas por que? Ela falou assim, porque eu não quero que o inimigo, ele confunda a sua mente. Aí ela falou assim, mas tá bom, já que você contou pra todo mundo, pode me contar. Aí eu contei pra ela o que tinha acontecido, ela falou, amiga, eu acredito em você. E ela falou uma coisa que acontece com quem tem essa visão, né? Que as pessoas têm a sensação de que estão ficando loucos, de que estão vendo aquilo, mas que não estão vendo. E eu tive a mesma sensação. Essa foi uma das experiências. E a outra experiência foi quando eu tava com vontade de ir pra igreja brasileira, Igreja Congregação Cristã do Brasil. Né? Porque a minha amiga falou e eu tava com vontade de ir. E eu sei que na Califórnia tem, mas é bem longe, é em Los Angeles. E meu esposo, ele gosta da igreja que ele vai, que é uma igreja assim pentecostal, mas é igual Hillsong, sabe? Com muita vontade de congregar em outra igreja, porque, por incrível que pareça, eu gosto mais de igreja rígida. Gente, desculpa, mas se você gosta de uma igreja assim, estilo Bola de Neve, né? Bola de Neve, Hillsong. Eu não tenho, eu sou uma pessoa bem eclética, eu vou em qualquer igreja, não tem problema. Mas sempre tem aquela onde eu me sinto. Eu falei pra ele. E aí eu lembro que a gente tava passando por uma aprovação. Não, provação, desculpa. O carro do meu esposo tinha quebrado, ele tava indo trabalhar a pé. Ele ia e voltava a pé, fazia a marmita dele. A gente tava passando por essa prova, sabe? Era uma prova mesmo. Gente, desculpa se vocês estiverem ouvindo um barulho. Toda hora eu tô parando o vídeo, porque aqui em cima é aberto. Então eles estão conversando aqui na sala de jantar. E dá pra ouvir tudo. Falei pra minha amiga, eu comentei isso pra ela. Aí ela pegou e falou assim pra mim, amiga, faz o seguinte, quando seu marido chegar em casa, e a gente tem um costume de orar juntos, nós dois. Eu sei que era uma prova que a gente tava passando, e às vezes Deus, ele permite que a gente entre num deserto, porque eu sei que a gente vai aprender muita coisa, sabe, quando a gente passa por provas. Eu acredito muito nisso, a gente precisa passar por muitas provas pra dar valor pra felicidade, pra dar valor pras coisas que Deus coloca, pra gente enxergar, né? E pra gente ser mais dependente de Deus. Porque só no deserto a gente se torna dependente de Deus. Porque quando a gente tá bem, tá na felicidade, a gente não, sei lá, eu não consigo explicar. Mas quando a gente tá passando por uma prova, parece que é mais fácil a gente se torna dependente de Deus.
E foi isso que aconteceu. Minha amiga falou, olha, seu marido chegar, antes de vocês dormirem, como vocês fazem de hábito, de costume, ore e fala assim pra ele: amor, Deus vai preparar um carro pra você. E esse carro que Deus preparar pra você, promete pra mim que o primeiro passeio que a gente for fazer vai ser pra igreja, agradecer. Falei isso pro meu marido. E eu lembro que minha amiga falou assim pra ele, pra mim falar pra ele: e esse carro que Deus vai preparar pra você vai ser um carro que ele não vai te dar problema. Ele não vai, esse carro vai ser o carro que você vai mais gostar, porque não vai dar tipo problema pra você. Falei isso pra ele mesmo. Não, ela falou pra mim falar pra ele que seria o carro que ele iria amar, que ele iria ficar muitos anos com esse carro e que não iria dar problemas igual os carros antigos. Aí eu falei assim: tá bom, amiga, eu vou falar isso pra ele, mas eu com meu coração. E se não acontecer? Ela falou: amiga, eu tô profetizando, só aceita e vai profetizando também. E ela falando: e eu vou orando aqui, né? Porque pra Deus, orando comigo. Meu marido chegou em casa, depois do jantar, eu falei pra ele que nós iríamos orar. E quando nós fomos orar, eu falei pra ele: Jordan, escuta aqui, eu vou profetizar uma coisa na sua vida e receba em nome de Jesus, que Deus ele vai preparar um carro pra você. Esse carro, ele não vai te dar nenhum trabalho, você vai gostar muito desse carro. Aí ele falou assim: tá, baby. Aí eu peguei e falei pra ele: mas promete pra mim que o primeiro passeio que a gente vai fazer nesse carro vai ser pra ir pra igreja? E aí ele falou: tá bom. Mas eu acho que ele não acreditou muito. Tá bom. Aí se passaram dias, ele continuou indo a pé pra ir pro trabalho dele, até que ele viu um homem vendendo um carro, uma Mitsubishi. E esse homem pegou e ele entrou em contato com esse homem e nós fomos ver o carro. Gente, vocês acreditam que ele comprou esse carro? E o nosso primeiro passeio foi numa igreja lá perto de Laguna Beach. Foi Laguna Beach? Eu não lembro. Mas era bem longe. Nosso primeiro passeio foi pra igreja. E vocês acreditam que ele tem esse carro até hoje? E que esse carro é o carro que ele mais ama? O carro, e minha amiga falou: o carro não vai ser bonito, não vai ser um carro bonito do ano, mas vai ser o carro que você vai mais gostar. E esse carro que ele, eu até me arrepio. E esse carro que ele tem é o carro que ele mais gosta. E ele sempre fala pra mim: baby, eu nunca tive um carro assim. E ele não é tão lindo, sabe, o carro, mas é um carro que ele fala que foi o melhor carro que ele teve até hoje. E sempre eu lembro, eu falo, porque esse carro foi um presente de Deus. Foi um presente que Deus, ele prometeu na oração que eu e minha amiga tinha feito, porque minha amiga tinha profetizado, né, como vocês ouviram. E ele tem esse carro até hoje. E tudo isso, gente, eu falo que Deus, ele é justo. Ele escuta as nossas orações. E essas foram uma das melhores experiências. Eu tive outras experiências com Deus, mas assim, as mais impactantes pra mim, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, é essas. A dos anjos que eu vi no meu quarto, a de Jesus Christ andando do meu lado assim, porque eu vi os pés, a pegada. A do carro, né, que a gente profetizou que Deus iria dar um carro pro meu marido. E eu só queria compartilhar isso com vocês mesmo, porque eu acredito que quando a gente compartilha coisas assim boas para as pessoas, a gente incentiva as pessoas a fazerem o mesmo. E é uma coisa boa que eu gostaria que vocês fizessem: orar mais, conversar mais com Deus, confiar mais nele e ter um relacionamento verdadeiro com ele. É muito bom ter essa sensação de melhor amigo todos os dias, sabe? Porque Deus, ele tá do nosso lado todos os dias. A gente às vezes não tá tão perto dele. A primeira coisa que eu fiz hoje, que eu lembrei que um pastor tinha falado, que é pra gente começar o dia já orando. A gente começa o dia já orando, tudo dá certo. E mesmo se não der, a gente tem forças, porque Deus, ele preenche. Então confia em Deus. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês: se você pensar dele, mas se você servir a Deus, só tem prova, mas é mesmo. Quem disse que cristão não vai passar por prova? Nós somos cristãos e o que nós vai ter no nosso caminho vai ser provas e tentações. Só que a diferença da gente cristão passando por provas é que a gente tá com Deus e se torna mais fácil vencer, a gente não cai de primeira. E quando a gente tá sem Deus, de verdade, gente, de verdade mesmo, é mais fácil pra gente cair e não conseguir levantar. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês e foi isso o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Big beijo de batom borrado.